E aí, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Aqui quem tá falando é o professor Egídio Martiniano e cá estamos para mais um vídeo do Código Penal comentado. Nós já estamos aí chegando no artigo 18 do CP e damos continuidade a este projeto elaborado, pensado pelo professor Bruno Criado, que inclusive eu já te convido a se inscrever no canal dele para continuar acompanhando estes vídeos do Código Penal comentado e também os outros que fazem parte deste mesmo projeto, que é o da Constituição Federal comentada, da CLT comentada, Código Civil comentado também, beleza? Então, sem mais delongas, já que nós já nos conhecemos, vamos aí então dar continuidade ao vídeo de hoje com mais um artigo comentado, tintim por tintim. Bem, na sequência dos artigos que nós estamos trabalhando, hoje vamos conversar especificamente sobre o artigo 18, inciso 2 e o seu parágrafo único. Vamos falar hoje sobre o crime culposo. Vejam só, pessoal, vamos ler aí o artigo 18. Disse crime culposo, inciso 2, quando o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. O parágrafo único complementa, e nós vamos trabalhá-los juntos, né? Salvo os casos expressos, digo, em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. Bom, pessoal, o que acontece? Nós temos então a espécie prevista no Código Penal, dentro do direito penal, do crime culposo. Que vejam, é um elemento que constitui o fato típico, né? Então, quando nós falamos da teoria do crime, a culpa e também o dolo são elementos que constituem o fato típico do crime, né? E percebam bem, é uma conduta criminosa do agente que realiza um evento ilícito não querido por ele, ou pelo menos não aceito. Mas evento ilícito este que ou era previsto ou era previsível, né? E aí até nós vamos falar logo mais da possibilidade da culpa consciente e da culpa inconsciente. Mas veja então que eu tenho uma conduta cujo resultado ilícito era previsível ou ao menos previsto. E justamente por isso, deste conceito que nós estamos elaborando inicialmente, nós conseguimos extrair alguns conceitos, alguns elementos, melhor dizendo, para caracterizar o crime culposo, né? Então vejam, qual é o primeiro elemento para configurar o crime culposo? Uma conduta humana voluntária, que pode ser tanto omissiva quanto comissiva. Outro elemento que configura também o crime culposo é a violação de um dever de cuidado objetivo. O que é isso, a violação de um dever cuidado objetivo? Ou seja, nós temos que pensar que, via de regra, não se admite que uma pessoa pratique os atos quaisquer da vida dela sem pensar nas consequências, sem pensar realmente na sua convivência coletiva com outras pessoas. Diante disso, vejam, todo comportamento se espera um mínimo de observância, e quando se extrapola este comportamento esperado, nós podemos ensejar aí numa conduta criminosa, seja por crime culposo ou por crime doloso, né? Lembrem-se daquela figura famosa que nós usamos no direito penal, que é o agir do homem médio, né? Então, por isso que nós temos que imaginar como o homem médio agiria, dentro dos limites da lei, e, portanto, uma vez que se exceda neste limite, a gente pode falar, então, nesta possibilidade de crime culposo, que o próprio inciso 2 traz para nós 3 possibilidades de atos que configuram, né? Nós podemos falar da imprudência, que é quando o agente ele não se importa ali em observar essas regras de cuidado, né? Então ele age de maneira imprudente, né? De maneira realmente a não se importar muito com as consequências, né? A gente poderia pensar um exemplo muito bom daquela pessoa que dirige ali, conduz um carro em alta velocidade num dia de chuva, que nós sabemos que devemos seguir em menor velocidade. Então percebam, uma pessoa imprudente. A outra figura que também consta aí no inciso 2 é a figura da imperícia. A imperícia, que é aquela falta de aptidão técnica. Ou seja, é quando a pessoa ela ainda então não detém todo o domínio técnico sobre aquele ato e, portanto, acaba causando algum tipo de acidente. Exemplo clássico é aquela pessoa recém-habilitada
que em vez de frear, ela vai e acelera e acaba atropelando alguém. Então vejam aí um crime culposo pela modalidade da imperícia. E o outro elemento que também pode configurar o fato típico, dentro destes requisitos todos que estamos conversando, é a negligência, que também é aquela não preocupação do agente, né, com relação a observar ali um cuidado. Todavia, tem uma diferença entre a imprudência e a negligência. Na negligência, há uma atitude omissa, ou seja, há uma abstenção do agente em um dever de cuidado. Então vejam, ele é negligente porque ele deixa de agir quando deveria, como no caso, por exemplo, de alguém que deveria cuidar de outra, mas é negligente, não cuida corretamente, não trata, não medica, alguma coisa nesse sentido. Portanto, percebam, uma conduta negligente, né? Próximos elementos, né? Vamos lá, já falamos de 2. Terceiro elemento que também configura aí o crime culposo, né? É um resultado naturalístico da conduta, embora a doutrina possa divergir um pouco. Afinal de contas, falar em resultado naturalístico significa falar de um crime de natureza material. E alguns poucos casos, como o artigo 33 da Lei de Drogas, admite-se um crime culposo de maneira formal, ou seja, não se exige o resultado naturalístico para sua concretização. Mas a regra e grande parte da doutrina atribui como mais um elemento este resultado naturalístico desta conduta. E aí, seguindo até uma decorrência lógica, um nexo causal entre a conduta e o resultado este mais um requisito involuntário, a sua tipicidade, por fim, coroa o último requisito para se configurar o crime culposo. Como assim, professor, a tipicidade? Vejam, isso é uma coisa interessantíssima de se saber. Só é crime culposo se o tipo penal, ou seja, se o crime prever esta conduta. Isso está lá da redação do artigo 18, parágrafo único. Vejam, o dolo se presume. A regra é que todos os crimes são ao menos dolosos, obviamente. O crime culposo somente existe se o crime, o tipo penal, prever esta modalidade, ok? Então, por isso que em algumas situações nós vemos que aquele crime foi praticado de forma culposa, todavia, então, como não existe essa previsão, se torna um fato atípico, beleza? Se não prevê o tipo, então, a modalidade culposa, não há como se punir a pessoa, beleza? E aí vejam bem, né? Dentro deste conceito que nós estamos analisando de culpa, nós conseguimos extrair duas espécies. A doutrina fala de algumas outras, mas duas grandes espécies é que definem a modalidade culposa. A primeira dela é a chamada de culpa consciente. A culpa consciente, vejam, é quando o agente ele prevê o resultado, mas espera sinceramente que a conduta não ocorra. Ou seja, ele prevê o resultado, mas ele acredita firmemente que, com as suas habilidades, o seu modo de agir, ele conseguirá evitar e ele espera que consiga evitar aquela conduta. Por outro lado, nós temos uma outra modalidade de culpa, que é a chamada culpa inconsciente. Vejam, na culpa inconsciente, o agente nem mesmo prevê a possibilidade do crime culposo. Ele nem prevê, na realidade, o resultado, melhor dizendo. Por isso que é chamada de culpa inconsciente, onde o agente sequer poderia prever o resultado, mas que, todavia, era previsível ainda assim. Lembre-se que o crime culposo é aquele que nós conseguimos reconhecer pelo resultado ilícito, imprevisto ou imprevisível, né? Perdão, previsto ou imprevisível. É o caso então da culpa inconsciente. Ele era imprevisível pelo agente, mas era previsto, ou seja, o homem médio poderia reconhecer que aquele resultado ocorreria, né? E nesse sentido, é meio tradicional que nós acabemos confundindo um pouco o dolo eventual com a culpa consciente. E qual é a diferença entre eles, né? A culpa consciente, ela tem um elemento comum com o dolo eventual, que é qual, gente? A previsão do resultado. Ou seja, em ambas as possibilidades, o agente acaba prevendo ali o resultado. Só que o elemento volitivo, ou seja, a vontade, é que diferencia cada um deles. Vejam, na culpa consciente, o agente espera sinceramente que ele não ocorra. Já no dolo eventual, nós temos uma expressão para nos ajudar a entender, que é quando o agente
não se importa. Ou seja, dane-se se o resultado ocorrer. Para ele, tanto faz, tanto fez. Então vejam, culpa consciente, espera sinceramente que não ocorra e ele acredita que está agindo de forma a evitar o resultado. No dolo eventual, para ele, dane-se se o resultado ocorrer. Por isso que a grande distinção entre essas modalidades de crime reside no elemento volitivo, como diz o professor Nutt lá no seu Código Penal comentado, né? Então vejam, reside na psique, no ânimos do agente, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente, tá? Mas uma última questão para nós fecharmos o vídeo de hoje reside também num outro aspecto. A culpa, o elemento culposo, ele é um elemento não presumível. Isso significa que precisa ser comprovado. E como que nós conseguimos, por exemplo, diferenciar um dolo eventual de um crime culposo, seja consciente, seja inconsciente, né? Vejam bem, pelas circunstâncias ali do crime, por testemunhas que presenciaram a ocorrência. Percebam, se eu tenho uma conduta criminosa onde o agente, pegando uma barra de ferro, agride repetidamente a cabeça de outra pessoa, eu tenho ali um crime culposo, já que a morte ocorreu, ou eu tenho ali um dolo eventual que seja, já que, vejam, uma pessoa agredindo outra na cabeça repetidas vezes com uma barra de ferro. Percebam então que a conduta do agente é que vai saber nos dizer se é um crime culposo ou se é um crime doloso. Beleza? Galerinha, espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entender um pouquinho o artigo 18, inciso 2e, parágrafo único. Continue nos acompanhando aqui no canal do professor Bruno Criado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.